A graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração. Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que transforma. E hoje não vai ser diferente. Deus tem algo a mais para nos ensinar, para falar conosco e nos dar vida abundante por meio da sua palavra. Tenho certeza que o Senhor vai tocar o seu coração de uma forma especial por meio dessa palavra. Vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Amém? Senhor, nós voltamos nosso coração, nosso espírito ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Abre os nossos olhos espirituais para vermos o Senhor, sermos transformados por meio da Tua palavra, que é viva e eficaz, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus por você estar aqui. Com certeza Deus te trouxe aqui porque Ele quer ministrar o seu coração. E hoje, então, nós queremos compartilhar acerca do poder do novo nascimento. Nos capítulos 3 e 4 do livro de João, nós vemos como o Senhor se move, como é o propósito de Deus, de fato, de trazer a salvação para os perdidos, trazer um novo nascimento. E eu quero mostrar então o que isso tem a ver conosco, o que significa isso para nós. Claro, nós já nascemos de novo, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus, mas o que isso implica nas nossas vidas diárias, né? Bom, capítulo 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um homem religioso, um dos principais judeus, ou seja, a alta posição ali dentro ali dos fariseus, dos religiosos, né? Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Veja, o religioso chega, Nicodemos chega, falando daquilo que ele acredita. Olha, você só pode ser profeta, porque ninguém faz milagres como esse se Deus não estiver com ele. Então você tem algo, você é um profeta. E aí Jesus então já vai direto ao ponto. A questão não é me ver como um profeta, mas é me ver como um salvador. Tanto é que ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo? Em outras palavras, Jesus vai direto ao ponto. O que você precisa, Nicodemos, é nascer de novo. Você quer o reino, mas o reino começa a partir do novo nascimento. Você precisa ter uma experiência de nascer de novo, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas para que você possa então entrar e depois até vier a desfrutar do meu reino, então você precisa entrar pela porta. E a porta é nascer de novo. E aí então Nicodemos fala assim: mas como eu posso nascer de novo, já sendo velho, eu entrar de novo na barriga da minha mãe? Como isso pode acontecer? E ele então diz que o nascer, na verdade, novo é o nascer do Espírito. É o nascer espiritual. Olha, todo homem deve ter essa experiência para que ele possa alcançar, então, a salvação, para que ele nasça de novo. De fato, de uma maneira agora espiritual. Nascemos com certeza com a natureza humana, com a natureza caída, pecaminosa dentro de nós. Mas quando nós nos convertemos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Jesus como Senhor, sendo nosso Senhor e Salvador, então nós nascemos de novo, nós temos uma mudança. A Bíblia diz que nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito.
Na verdade, a Bíblia diz que nós somos seres agora espirituais, porque nós nascemos de novo, é verdade. E aí, então essa parte que é a nossa parte espiritual, ela estava morta. Como por exemplo, imagine um rádio e que tinha um receptor que recebia então as ondas, e agora esse receptor está estragado. O homem, quando pecou, é como se esse receptor tivesse estragado. Não tem mais contato com as ondas, não consegue discernir as ondas sonoras que vêm. Então, uma vez que conserta o receptor, agora sim, né, nós podemos ver ali o rádio liberando o som por meio das ondas que vêm. Assim também o novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, é como se o nosso espírito agora renasce para Deus, e agora nós podemos perceber a voz de Deus. Por isso que o homem natural não entende as coisas do espírito, porque eles são loucuras, porque elas se discernem espiritualmente. Uma vez que aceitamos Jesus, então nascemos de novo, e agora nós temos a percepção espiritual que nós não tínhamos antes. Então nós podemos captar as ondas do Espírito, só uma ilustração, nós podemos entender a voz do Senhor no nosso coração. Por quê? Porque nascemos de novo. Esse é o poder do novo nascimento. Antes nós estávamos longe de Deus, antes nós estávamos afastados do Senhor, não compreendíamos as coisas espirituais, mas quando nós nascemos de novo, a luz passou a brilhar e a gente começou a perceber as coisas do Espírito como elas realmente são. Começamos a entender o mundo de fato como ele é, começamos a ter percepção de Deus de fato falando conosco. Nós conseguimos agora perceber quando Deus fala, quando há presença de Deus se manifestando nas nossas vidas. Isso é para aqueles que nasceram de novo. Talvez você chegou aqui nesse vídeo, está nos ouvindo, ainda não teve a sua experiência de nascer de novo, mas é importante que você tenha, para que você possa discernir as coisas espirituais, para que você possa conhecer a Jesus, para que você possa ter realmente entendimento espiritual. Você precisa nascer de novo. Você precisa entregar sua vida para Jesus. Você pode fazer agora mesmo, onde você está. Apenas diga: Senhor Jesus, entra na minha vida. Perdoa os meus pecados e me dá uma nova história. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. E assim você recebe a salvação, se você crê com o coração e confessa com a boca. E então você tem um novo nascimento. E agora você é espiritual. E aí eu vou te dizer aqui, para você que já entregou sua vida para Jesus. Uma vez que você nasceu de novo, agora você precisa desenvolver essa nova vida. É uma vida espiritual. Assim como nós nascemos com todas as capacidades, por exemplo, de andar, mas não andamos ainda, de falar, mas nós não falamos ainda, até que nós vamos crescendo e amadurecendo, e todas essas coisas vão começando a desenvolver, assim também espiritualmente. Nós também crescemos espiritualmente. Nós avançamos. O fato de você estar aqui hoje, você está recebendo luz, você está recebendo palavras de Deus que te faz crescer, que te faz aprender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o texto então continua dizendo: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhes perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado. Isso já está apontando para a cruz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então, ou seja, o novo nascimento, como que ocorre? Ocorre quando você olha para Cristo, quando você crê no que Cristo fez na cruz. E aí chega o texto talvez mais conhecido da palavra de Deus, ouvido e pregado por todo mundo, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça,
mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou. João não soube, então, colocar em palavras o que é esse amor de Deus. Então, ele escreveu da seguinte maneira: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que eu não posso medir, que eu não posso usar palavras para mostrar, porque é uma maneira tão tremenda, tão gloriosa, tão poderosa, que não cabe em uma palavra. Por isso ele escreveu: um amor que nos amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Esse é o amor de Deus que me alcançou, esse é o amor de Deus que te alcançou, e esse é o amor de Deus que não apenas nos amou para nos dar uma boa vida nessa terra, para vivermos uma vida melhor nessa terra. Não. O amor de Deus nos amou para que nós pudéssemos estar com Ele eternamente. Aleluia! Então nós estamos apenas aqui de passagem. Nossa terra eterna é os céus, é estar com o Senhor, é estar com Ele para todo sempre. Essa é a graça de Deus, sermos alcançados por esse amor. Então, quando você entender o amor de Deus como Ele é, você vai ver que Deus te amou de uma tal maneira para te levar a estar com Ele pela eternidade. Não é um amor para te dar simplesmente uma boa vida nessa terra. Por mais que nós podemos sim desfrutar de uma vida muito tremenda aqui nessa terra, muito abundante, mas nada que se compara ao que nós vamos viver ali num corpo sem pecado, um corpo glorificado, numa nova vida, numa vida eterna com o Senhor. Olha só o amor de Deus. O amor de Deus te alcançou. Isso é a graça de Deus. Isso é o favor de Deus sobre a sua vida. Não sei se você pode dar ali um glória a Deus, um aleluia, por você ter sido alcançado pelo Senhor, por essa mensagem da graça de Deus ter chegado até você, para que você pudesse agora receber. Então, nós nascemos de novo, quando nós olhamos para a cruz, olhamos para Cristo e aceitamos ali a morte de Jesus e a sua ressurreição como a nossa salvação, como aquele que pagou a nossa dívida. Então nós temos um novo nascimento. E agora, com o novo nascimento, nós somos transformados dia após dia. Nós desenvolvemos nosso coração para que agora nós possamos tocar nas coisas celestiais, para termos experiências gloriosas com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E aí, no capítulo seguinte, nós temos uma outra história tremenda, também apontando para a salvação. E você já conhece essa história, eu vou ler para você. Está em João capítulo 4, versículo 6. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Quem são os samaritanos? Os samaritanos eram judeus, né, que se misturaram com outros povos durante o exílio ali do povo de Israel, quando eles, na verdade, se misturaram com outros povos, quando os povos invadiram a nação de Israel. Então, por isso que os judeus de Judá, eles não misturam com os samaritanos, que eram o povo de Israel antigamente, do Reino do Norte, mas que misturou com os assírios, né? Bom, e aí, então, ela fica espantada como Jesus conversa com a mulher, e ainda mais com uma mulher samaritana, ainda pede algo para ela. Mas Jesus, na verdade, o que ele estava querendo fazer é algo muito maior. Quando Deus nos pede algo, é porque Ele quer nos dar algo muito mais glorioso e muito mais poderoso, viu? Então não tenha receio de dar ao Senhor o que Ele te pede, porque com certeza Ele quer te dar muito mais. Aleluia! Glória a Deus! Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água. É só pedir, eu vou dar. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva?
És tu, porventura, maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, qual ele mesmo bebeu, e bem assim os filhos e o seu gado? Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, o que Deus nos dá para a eternidade. Isso é a graça de Deus. Um presente maravilhoso, não é verdade? Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela pensou que daria uma água ali para ela, né, que ela não precisava mais buscar a água ali, né? Então a gente vê a graça de Deus, o amor de Deus para com essa mulher, né? Aqui a gente vai ver que ela já teve 5 maridos, agora o sexto não era nem marido, e a gente percebe que ela ia buscar água num momento de mais de um sol mais quente, mais forte, que era o meio-dia. Certamente porque era uma mulher que se sentia desprezada, uma mulher que se sentia condenada, e talvez era um momento em que não ia encontrar com outras pessoas ali buscando água, então ela poderia fazer ali sem que ninguém a condenasse, ou ter um olhar condenador. Mas Jesus está esperando justamente naquele momento para alcançar aquela mulher, para que aquela mulher tivesse uma experiência de salvação com Jesus. E ela, a priori, ela pensa que Jesus poderia dar a ela uma água que natural mesmo, que ela não precisava buscar mais água ali, mas o que Jesus estava oferecendo a ela era uma água espiritual. Uma água que nunca mais ela viria a ter sede, ou seja, ela ia ser saciada. E isso acontece quando nós temos a experiência com Jesus. Nós encontramos a saciedade. Nós encontramos essa salvação plena que nos sacia e que não precisamos buscar em outras coisas mais, porque nós já temos tudo que nós precisamos. Nós temos o Senhor. E o versículo 16 diz assim: Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: Vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Era interessante, ela percebeu que Jesus era profeta, que falou algo que ele não sabia, mas ela viu que ele tinha algo nele. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, pode crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. E aí então, como a mulher entrou nesse assunto, Jesus então disse: olha, está chegando, na verdade chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora não é num lugar, não é num templo, não é aqui em Jerusalém. A adoração agora é espiritual, porque agora vocês vão ter um novo nascimento. E uma vez que vocês nasceram de novo, agora vocês têm uma adoração direta com o Senhor. Não é mais num lugar, não é mais num templo, mas a adoração é em espírito e é em verdade. E aí o Pai está à procura desses adoradores. Não é? Por quê? Porque Deus, Ele deseja que nós venhamos a entender o princípio mais importante, que nós estamos aqui nessa terra para adorá-lo, para colocá-lo na posição de adorador, não ser como Lúcifer. Lúcifer, na verdade, ele quis ser adorado. E por isso foi para as trevas, por isso se tornou trevas, porque quis o lugar de Deus. Na verdade, quando nós adoramos, nós estamos reconhecendo a autoridade de Deus, nós estamos reconhecendo a posição de Deus, nós estamos reconhecendo a soberania de Deus, por isso nós adoramos. E quando eu falo adoração, não é simplesmente da boca para fora, não é simplesmente cantando uma canção. Amém, nós adoramos sim com o nosso louvor, com nossas canções,
isso tem o seu valor, mas é mais do que isso. Na verdade, é com a nossa vida, com a nossa entrega, com o nosso coração para as coisas dos céus, para as coisas espirituais. Porque, na verdade, não adianta nada nós cantarmos da boca para fora que tudo é teu, minha vida é para ti, mas nós lembramos do Senhor apenas aos finais de semana, quando estamos indo lá para o culto. Então a adoração vai envolver com certeza o louvor, mas vai além do que isso. Essa é a adoração que nós entendemos como a adoração que Deus está à procura. E aí o versículo 24, Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, porque quem nasceu de novo agora é um ser espiritual. E a nossa adoração tem que ser realmente fruto do nosso coração voltado para as coisas celestiais, não da boca para fora, mas um coração rendido ao nosso Deus. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Uau! Jesus foi bem claro com ela. Sou eu mesmo. Eu sou esse Messias que deveria vir. Aleluia! E aí nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum disse que perguntas ou porque falas com ela. Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse ínterim, os discípulos jogavam dizendo, mestre, come. Porque eles tinham ido lá comprar comida, não é? Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos aos outros, teria porventura alguém trazido o que comer para ele, por isso que ele não quer comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Uau, isso é poderoso. Quando Jesus então diz que a comida dele é fazer a vontade do Senhor. A comida dele é fazer o que ele foi chamado para fazer. Realizar a obra de Deus. Sabe, comida nos fala de, primeiro, necessidade. Mas depois comida nos fala de prazer. E quando então Jesus compara a comida com fazer a vontade de Deus, fazer o que está no coração de Deus, está dizendo que eu tenho uma necessidade na minha vida. A minha necessidade é fazer a vontade de Deus. Por isso que às vezes nós não entendemos como homens, mulheres se entregam ao Evangelho de uma maneira tão intensa, porque eles veem o propósito de Deus, veem a obra de Deus como uma necessidade, como um alimento. Como Jesus está dizendo, a minha necessidade, ou seja, o meu alimento consiste em fazer a vontade do Senhor. Essa é a minha vida. Eu vim aqui para isso, para esse propósito, para realizar a obra do Senhor. Mas também nos fala de prazer. Em outras palavras, Jesus está dizendo, sabe qual que é o meu prazer? Sabe o que me sacia? O que me sacia, o que me dá prazer é poder fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Uau! Quando nós entendemos isso, quando há revelação nisso, isso se torna tão poderoso em nós, irmãos. Isso é uma verdade. Quando você passa a ver a obra de Deus não como um fardo, não como um peso, mas como uma necessidade. Você passa a ver a obra de Deus, na verdade, como um prazer. Porque agora é seu alimento, é fazer a vontade do Senhor. Então, fazer a vontade de Deus é que tem que ser, na verdade, a nossa prioridade de vida nessa terra. Fazer o que Deus nos chamou para fazer. Levar a mensagem que Ele tem para que nós levemos a outros. A mensagem da graça de Deus, a mensagem do Evangelho que transforma. Então veja, Jesus falou assim, olha, eu tenho prazer nisso, a minha comida é essa, o que eu tenho necessidade é de fazer o que meu Pai me chamou para fazer, para realizar a sua obra nessa terra. E aí Jesus continua, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes.
outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pedindo que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E aqui encerramos essa história poderosa. Você vê, essa mulher, ela foi alcançada pela graça de Deus. Ela recebeu de Cristo, ela foi e anunciou para a cidade. A cidade foi até Jesus e percebeu que Jesus, de fato, era o Salvador do mundo. Veja, quando nós fomos alcançados por essa graça de Deus, fomos salvos. Agora nós levamos a outros a mensagem. Nós levamos a outros a mensagem do Evangelho. E agora essas pessoas podem ter a mesma experiência que nós tivemos. Por isso que a salvação de Deus, o novo nascimento de Deus, tem que mudar a nossa história, tem que mudar a nossa vida, tem que nos levar a sermos essas testemunhas na vida de outros. Tem que ser de fato algo que mudou as nossas vidas para que outros também sejam mudados. Então, enquanto nós estamos nessa terra, é a nossa oportunidade de nós levarmos a mensagem do Evangelho a toda criatura. É fazer o que Jesus nos deixou ali, quando ele disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, nós temos uma missão nessa terra, que nós possamos ser como Jesus, que agora ele tem um alimento, e o que alimenta, o que sacia ele, ou o que dá prazer a ele, é levar a mensagem do Senhor, é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê graça de sermos esses que vão levar a muitos outros a mensagem do Evangelho. E eu espero que você seja mais um que possa compartilhar essa mensagem. Até mesmo essa que vai ficar gravado aqui, você possa enviar a outros, passar para outros, e que nós possamos sempre levar a mensagem do Senhor a toda criatura, enquanto tivermos oportunidade, de todas as maneiras, que o Senhor nos use para levar as boas novas do Evangelho, fazer a vontade do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem. Dá-nos discernimento e dá-nos revelação do valor e do poder do novo nascimento. Porque fomos alcançados, agora podemos também levar a outros essa mensagem. Porque fomos alcançados pela essa graça, fomos salvos, nascemos de novo. Agora nós temos uma nova vida, uma vida espiritual, e nós podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Nós podemos fazer agora a vontade do Senhor, estabelecer o teu reino nessa terra. Por isso, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais para vermos o Senhor e sermos transformados por meio da tua palavra, e que possamos levar a mensagem do Senhor a toda criatura, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que Deus possa te dar uma semana muito abençoada, cheia do Espírito, cheia da graça de Deus, e que você leve essa mensagem do Evangelho a toda criatura, a todos que estão ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Um grande abraço, amo vocês e espero vocês amanhã, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.